Eu já gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Livro de Tiago, no capítulo 1. Eu gostaria de ler só um versículo com você, que é o versículo de número 21. Diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aqui, Tiago está escrevendo para os discípulos do primeiro século que estavam na diáspora. Eles tinham fugido, especialmente depois do ano 70, a destruição de Jerusalém. Então os primeiros discípulos aqui estavam em crise, num contexto de total crise, fugindo da perseguição do Império Romano. O mestre havia sido crucificado alguns anos atrás, e eles aqui então estavam fugindo. E essa carta vai exatamente para esses discípulos que estavam vivendo um tempo muito difícil na vida deles. Então você vai perceber que o esforço aqui de Tiago é dar um chacoalhão neles, para motivá-los a olhar por uma recompensa, a motivá-los a perseverar no tempo da tribulação, no tempo da provação, no tempo da incerteza, da perseguição. E esses discípulos ali, então, são a todo momento encorajados a se posicionar a tudo aquilo que eles ouviram do Mestre, mas que não poderia, nesse instante, ficar só na teoria. Precisaria ser transportado para a prática. Eles precisavam praticar. Por isso, há um texto muito conhecido do livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 26, que vai falar lá da fé, que a fé sem obras é morta. Há sempre esse dilema aqui, né, da salvação, que de fato é pela graça, não é pelas nossas obras, mas quando nós somos salvos, nós precisamos entender isso, nós somos salvos para as boas obras. E aqui Tiago está falando para esses primeiros discípulos exatamente isso, que eles precisavam manifestar as obras de uma pessoa que foi salva. E aí eu chamo a sua atenção novamente para como eu comecei essa mensagem, lembrando você dos 3 Cs. Ou seja, não adianta só que essa igreja te ajude a se conectar com Deus, não adianta só que essa igreja te ajude a crescer, talvez você frequente uma escola dominical, uma célula, mas de forma intencional, essa igreja não te levar a avançar a um formato em que você agora compartilha tudo aquilo que você está recebendo. Se nós cometermos esse erro, nós seremos excelentes ouvintes, como você vai ver, se você for ler depois, encorajo você a ler toda essa carta, essa epístola de Tiago. Inclusive, nós estamos num momento de crise, então essa leitura, né, se encaixa perfeitamente. Mas esse contexto é muito importante para nós também. Não adianta só a gente saber intelectualmente, sermos bons ouvintes, e talvez você seja um excelente ouvinte. E eu fico grato a Deus, porque você está aí me ouvindo. Talvez você vai assistir essa mensagem depois, ela vai ficar disponibilizada nas redes sociais da igreja. Mas nós somos desafiados aqui a não sermos apenas bons ouvintes, mas a sermos praticantes. Nós lemos apenas o verso de número 21, mas se você for ler o 22, o 23, o 24 e o 25, você vai ver exatamente Tiago falando isso, que nós não podemos apenas ouvir e se esquecer. Nós precisamos praticar, nós precisamos ser comprometidos no exercício prático do Evangelho. E esse é o tema da minha ministração dessa noite, o Evangelho na prática. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Nós não podemos ser apenas bons frequentadores de uma igreja. Nós não podemos ser apenas bons cristãos e bons cidadãos lá fora, daqueles que não matam ninguém, não roubam, não adulteram, não mexem, né, com a prostituição. E às vezes você é levado a pensar que o que você está aprendendo aqui dentro é só para que você lá fora seja um crente bom, uma pessoa com boas práticas. Mas não tem a ver com isso. O Evangelho precisa mudar a nossa vida, mudar a nossa realidade completamente. Porque quantas pessoas boas nós sabemos lá fora, e às vezes são muito melhores que nós, que estamos dentro da igreja, que doam muito mais, são muito mais generosas que a gente tantas vezes, e até moralmente, eticamente, dão um banho em muitos que se dizem evangélicos hoje em dia.
Viver o Evangelho, querido, não se trata apenas de boas práticas lá fora. Se trata de uma mudança profunda da nossa vida e de todas as práticas do meu e do seu viver. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nessa noite. Nesse pequeno versículo que nós lemos aqui, nós vemos 3 passos muito importantes que nos ajudam na prática do Evangelho. Então, se você está anotando, você já pode anotar aí que nós vamos ver hoje 3 passos para que você, de fato, viva, pratique o Evangelho que nós aqui semanalmente temos pregado, semanalmente temos encorajado você. E você percebeu, nós já começamos a anunciar aí, já faz, desde terça-feira a gente tem anunciado que nós, por um período, ficaremos sem o nosso culto de terça, o nosso culto de oração, que é um culto muito importante para nós. Nós entendemos o valor desse culto, mas nós vamos ter um tempo, meu irmão, em que nós seremos capacitados, treinados a viver isso aqui, porque nós sabemos fazer culto muito bem. É só soltar um microfone na nossa mão, um violão, e a gente faz um culto. A gente prega, a gente se dá um jeito, e a gente adora fazer isso. E de fato é uma coisa muito boa. Mas o grande perigo é nós sermos profissionais da religião, no sentido de fazermos programações e cultos, encontros e congressos e reuniões, e ensaios e seminários, etc, etc, etc. Mas a prática fica em segundo plano. Nós falamos sobre discipulado, nós falamos sobre fazer discípulos, mas estamos correndo tanto na nossa vida que não temos tempo para fazer discípulo. A gente está tão ocupado fazendo culto, fazendo programação, que a gente não tem tempo de conversar com pessoas, a gente não tem tempo de visitar pessoas, de ouvir, de tocar o coração dela, ministrando, especialmente na vida delas. Então, o que o Senhor tem nos chamado a fazer é parar. Nós, no comecinho do ano passado, tivemos um seminário Igreja Simples, onde nós falamos muito a respeito disso. Precisamos ser uma igreja simples, uma igreja que resume a missão dela em poucas palavras. Nós resumimos aqui em 3, não é? Conectar, crescer e compartilhar. Nós queremos ser simples, meus irmãos. Nós queremos, de fato, cultuar o Senhor, exercitar os dons que Ele nos deu, mas nós queremos viver isso nas casas, viver isso durante a semana. Nós queremos que você seja desimpedido de programações, e essa pandemia tem nos ajudado tanto a entender isso. A entender que a gente não precisa, tanto quanto a gente achava, de reuniões presenciais no templo. Nós somos igreja lá fora. E esse vídeo que o Vini fez, com excelência, parabéns Vini aí, mostra um pouquinho para a gente que nós não paramos. Glória a Deus por isso. Nós estamos ativos como igreja, mas queremos ainda mais estar ativos na vida das pessoas, com as nossas células pulsando, as nossas células multiplicando, as nossas células cuidando de pessoas. E nós, em nome de Jesus, queremos entender, compreender que viver o Evangelho não tem a ver com frequentar cultos, não tem a ver com frequentar programações da igreja, tem a ver com ter a vida transformada e ser um instrumento de Deus para transformar outras pessoas. E eu e você precisamos ter tempo para isso, tempo para parar, para meditar, para estudar a palavra, ser tratados por ela, tempo para fazer isso com outras pessoas. Mas nós somos ensinados e crescemos num contexto, numa sociedade que valoriza o ativismo. Nós falamos assim: nossa, olha, essa pessoa sai de casa às 6 horas da manhã e só volta 11 horas da noite, olha só, ela não tem tempo para nada, como ela é trabalhadora. Mas a gente fala isso numa coisa boa, a gente está elogiando a pessoa. Nossa, como ela é trabalhadora. Nossa, ela nem está vendo o filho crescer. Olha, ela não tem nem tempo para a esposa ou para o esposo. Nossa, como ela é trabalhadora. E a gente está elogiando, na verdade, essa pessoa, porque no contexto que a gente vive isso é bom. No contexto que a gente vive, isso traz valor. E muitas vezes nós queremos mostrar valor fazendo coisas, sendo ativos e não tendo tempo para absolutamente nada. Nós valorizamos o nosso exterior, aquilo que nós fazemos, e não aquilo que de fato nós somos. E aquilo que nós somos, o mundo interior, dá trabalho em cultivar. Nós sempre citamos aqui também, Provérbios 4:23, que fala sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, dele procedem as fontes da vida. Nós somos chamados a cuidar do homem interior, nós somos chamados a cuidar das fontes da vida, do nosso coração.
Mas a gente está tão ocupado com programações e atividades externas que a gente não tem tempo para isso. E quando a gente percebe, nós estamos no fundo do poço, sobrevivendo por causa de remédios, estressados, agitados, ansiosos. E a gente não desfruta o reino de Deus que Ele tanto preparou para nós. Mas vamos então aos nossos 3 passos para a prática verdadeira do Evangelho. E o primeiro passo está nessa primeira linha desse versículo que nós acabamos de ler, de Tiago 1:21. Aliás, fica com Tiago 1 aberto aí, tá bom? Nós vamos ficar nesse texto. No comecinho diz assim: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aqui está o primeiro passo, meu irmão. Nós precisamos deixar toda impureza. Nós precisamos deixar todo o pecado. Isso significa que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos encontrar um lugar de arrependimento. Nós precisamos encontrar um lugar onde nós reconhecemos o quão pecadores somos e quão gratos estamos por sermos alcançados pelo Senhor. E sermos realmente alvo dessa graça maravilhosa que nos salva. Efésios 2, verso 8 e 9 vai falar sobre isso, que nós somos salvos por causa dessa graça, não é por causa do nosso mérito, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é pelas minhas obras, para que ninguém se glorie, como Paulo fala lá em Efésios no capítulo 2. Nós somos salvos por essa graça maravilhosa de Jesus, mas nós só somos alcançados mediante a fé, e essa fé é produzida por um coração que entendeu que é pecador, que é devedor, por um coração que entendeu que precisa desesperadamente de um Salvador. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque eu até confesso que ia passar direto por esse primeiro passo aqui. Eu nem tinha visto ele, eu já ia pular para o próximo, e o meu próximo seria o primeiro. E aí eu li de novo e falei, tem algo precioso aqui. E a gente fala pouco sobre arrependimento. E na verdade, essa é a pauta de João Batista, a pauta de Jesus: arrependei-vos, arrependei-vos. E nós falamos pouco sobre isso. E nós somos de uma geração em que acha que frequentar cultos e ter atitudes religiosas, como entregar um dízimo, ou não fazer mal para as pessoas e fazer bem para as pessoas, fazer boas ações, nós estamos assim conquistando o favor de Deus sobre nós. Mas não, o favor de Deus sobre nós é fruto da graça e do amor dele. E nós desfrutamos dessa graça e desse amor quando nós entendemos que precisamos disso. Jesus exemplificou isso de várias formas. Lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele está lá conversando com os publicanos, com os pecadores, mais ou menos como se ele estivesse hoje em dia, né, conversando com as prostitutas, com o pessoal lá, os acusados da Lava Jato. Eram esses aí. Jesus estava conversando com esses caras, conversando ali com eles. E os religiosos olham e falam assim: o que Jesus está fazendo com esses caras? Jesus nem sabe então quem são eles. Jesus nem deve saber com quem que ele está se metendo. E aí Jesus, em resposta, conta 3 parábolas. E você sabe dessas 3. A primeira que ele vai contar é do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. E você sabe da história, ele vai atrás, ele deixa as 99, vai atrás daquela que se perdeu. Lá no verso 7 do capítulo 15 de Lucas, Jesus vai dizer assim que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus contando isso, eu vejo uma certa ironia aí, porque quem são os justos que não precisam de arrependimento? A Bíblia fala que não existe um justo sequer, que os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante de Deus. A Bíblia fala no livro de Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, não interessa se é pecadinho ou pecadão, nós temos a mania de classificar pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus está dizendo, por 99 justos que não precisam de arrependimento. Na verdade, são 99 justos, entre aspas, que acham que não precisam de arrependimento. Queridos, muitas vezes nós estamos na igreja como esses justos que não precisam de arrependimento. E a gente é levado por um momento de confissão, e nós vamos ter a Santa Ceia daqui a pouco. E talvez a gente participe como se estivesse tudo bem.
como se nós fôssemos os caras, e nós perdemos a percepção, meu irmão, disso aqui que o texto está nos levando a fazer, a encontrar um lugar de arrependimento, nos livrar de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece. Você já entendeu, meu irmão, quem é você diante do Senhor? O quão necessitado você é dessa graça. Porque se você não entender quem você é diante desse Deus, você não pode ser salvo, porque você não precisa de um Salvador. Você é bom o bastante. Você se salva a si mesmo. E tem um vídeo aqui nesse canal que se chama Você é bom o bastante? Recomendo que você ouça essa mensagem, e nós falamos amplamente sobre esse tema aqui. E hoje é só o nosso primeiro tópico, eu não vou insistir muito, mas o próprio livro de Tiago, agora lá no capítulo 4, no verso 8, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Aqui o próprio Tiago está dizendo: por que você está rindo? Por que você está todo feliz? Agora é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento. Será que nós já paramos nesse ano que começou agora? Gratos ao Senhor pela graça, pelo favor dele sobre nós, pelas bênçãos que estão sobre as nossas vidas, e agradecer porque se não é esse amor tão grande, tão poderoso do Senhor, nós estávamos fadados ao inferno. Mas nós somos alcançados por essa graça, nós somos alcançados por esse amor, e esse é o primeiro passo, meu irmão, se você deseja de fato viver o Evangelho, se você de fato deseja não só ser um bom ouvinte do Evangelho, um bom crente, um bom metodista, aquele evangélico de carteirinha, mas se você deseja de fato viver o Evangelho, praticar o Evangelho, o primeiro passo é esse: encontrar um lugar de arrependimento. No capítulo 7, salvo engano, do Evangelho de Lucas, Jesus tem uma fala muito importante lá a respeito de uma mulher que quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e começa a ungir os pés dele. E ele deixa aquela mulher fazer aquela atitude de adoração, aquela atitude de entrega, de rendição, de honra. E ele começa a dizer, as pessoas começam ao redor, os anfitriões começam a censurar aquela mulher. E Jesus fala: não, deixa ela fazer. Ela está me honrando. Desde que eu entrei aqui, vocês não fizeram nada, não me deram nenhum tipo de distinção e honra. Ela sim está me honrando. Sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. Quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Porque essa mulher foi tão perdoada, ela está manifestando a gratidão dela, ela está manifestando o amor dela, porque ela foi muito perdoada. Sabe por que nós, queridos, tantas vezes temos uma atitude tão indiferente, às vezes durante um culto, uma atitude tão indiferente, se nós vamos no culto ou eu vou ao cinema? Eu vou no cinema. Eu vou no culto ou eu vou ficar assistindo o jogo em casa? Eu vou ficar assistindo o jogo em casa. Ou pior, né? Eu vou no culto ou eu vou ficar em casa fazendo nada? Eu vou ficar em casa fazendo nada. A gente não tem uma percepção do quanto nós somos perdoados. Não temos uma percepção do quanto nós somos amados, e por isso nós manifestamos pouco. Nós expressamos pouco a nossa adoração, e somos frios, e somos indiferentes tantas vezes. Por isso, meu irmão, já paro aqui esse primeiro passo, que eu quero frisar mais o segundo passo. O primeiro passo é esse: se você deseja viver o Evangelho, encontre um lugar de arrependimento, um lugar onde você entrega a sua vida a Jesus, e percebe que não há nada em você que chame a atenção do Senhor, não há nada em você que faça com que você mereça alguma coisa do Senhor. Se você está aqui, querido, salvo, justificado, é por causa da graça, do favor, do amor do Deus Pai sobre a sua vida. E você só acessa esse lugar quando você de fato se humilha, como ele disse aqui: Ele te exaltará. Afligi-vos, lamentai, chorai. Talvez é necessário arrependimento sobre a sua vida. Talvez você veio para a igreja, você se arrolou ao hall de membros, que bom, beleza. Talvez você até foi batizado, mas como anda as obras, o fruto, como a Bíblia fala, né? O fruto do arrependimento na sua vida, como você tem manifestado isso que aconteceu lá dentro no seu coração. Esse é o primeiro passo, e agora eu quero avançar para o segundo passo,
que está exatamente na linha seguinte aí desse versículo 1, versículo 21 de Tiago, capítulo 1. Então vou ler do comecinho e vou frisar a parte que eu quero trazer para vocês agora. Livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Esse foi o nosso primeiro passo. E depois ele vai dizer: e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Eu quero investir um pouco mais de tempo aqui nesse tópico, nesse segundo passo. É muito importante. Quando você experimenta arrependimento, entrega a sua vida a Cristo e percebe que você precisa de um Salvador desesperadamente, você percebe que você não é bom o bastante, que você precisa de Cristo para ser o seu Senhor, mas para ser o seu Salvador, você entrega e a cada dia você começa a ser aprimorado pela graça, por meio do Espírito Santo. Mas se você não acolhe, você aceita humildemente essa palavra, meu irmão, você é como aquela terra que recebe a semente, mas talvez os passarinhos estão ali roubando, talvez os espinhos estão sufocando, talvez as pedras, estão fazendo com que essa semente não crie raízes, e quando vem um sol forte, logo uma provação tira você do caminho. E você que começou tão bem na igreja, agora está fora da igreja. E você que estava tão bem no começo do ano passado, hoje esqueceu o caminho da igreja depois da pandemia. Quantas pessoas nós conhecemos, meus irmãos, perderam a perseverança. E aqui está esse segundo passo: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Receber humildemente, meu irmão, é exatamente você reconhecer as suas limitações, reconhecer que você não é perfeito, que você não é bom o bastante. Reconhecer humildemente é você deixar de ser orgulhoso, porque às vezes eu estou falando aqui e você deixa para lá, é só mais uma palavra dele. E daqui a algumas horas você nem lembra mais do que eu falei para você. Na verdade, essa é uma atitude orgulhosa de receber a palavra. Ele está dizendo: aceite com humildade, aceite humildemente, como alguém que está ouvindo alguma coisa e falando: nossa, eu preciso disso. Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para aprimorar? E talvez você, com base na sua trajetória de vida, você está rebatendo o que eu estou falando. Não é nada disso, não, porque tem outro lugar que eu li assim, assim, assado, tem outro pastor que fala isso, e eu não concordo com isso, com aquilo. Aqui está dizendo: aceite humildemente essa palavra, aceite humildemente que pessoas te ajudem a crescer. Agir com humildade e aceitar, acolher essa palavra humildemente, meu irmão, me lembra de uma outra palavra que a gente tem falado bastante aqui, que é a palavra vulnerabilidade. Você já ouviu? Nós falamos sobre ela no ano passado aqui. Se não ouviu, você vai entender um pouquinho melhor o que significa essa palavra aqui nessa ministração de hoje. Vulnerabilidade é exatamente essa coragem que nós temos de nos expor. É exatamente essa coragem que nós temos e nós precisamos ter de mostrarmos a pessoas que nós confiamos e que nos amam imperfeições para que nós sejamos tratados e curados. E o contrário disso é exatamente o orgulho. O contrário disso é exatamente o medo de sermos vistos, porque a gente pensa assim: o que vão pensar de mim? Se eu disser que eu tenho um problema com isso, o que vão achar de mim? O que o pastor vai pensar de mim? O que esse líder vai achar a meu respeito? E a gente se bloqueia, se fecha, e na verdade a gente faz exatamente o oposto. A gente não aceita humildemente. A gente se bloqueia por causa do nosso orgulho. A gente, como eu falei para vocês, nós crescemos numa sociedade em que a gente precisa se mostrar forte o tempo inteiro. A gente tem que se mostrar bom o tempo inteiro. A gente não pode errar em nenhum momento. Porque se a gente errar, as pessoas vão acusar, as pessoas vão julgar, as pessoas vão tacar pedra, e a gente cresce debaixo dessa pressão. E quantas pessoas estão nos consultórios aí, de psiquiatras, psicólogos, por causa dessa pressão, que às vezes receberam dos pais desde a infância, pessoas que não conseguem lidar com a dor, lidar com o fracasso, lidar com os nãos que a vida dá, com as rasteiras que a vida dá, porque querem se mostrar fortes o tempo inteiro. E às vezes na igreja é exatamente assim: nós entramos e saímos com os nossos escudos, nossos bloqueios, e ninguém pode acessar a gente. Mas eu quero chamar a sua atenção, aqui Tiago está dizendo: aceite humildemente essa palavra.
Ou seja, se abra, se mostre, permita mostrar quem de fato você é. E isso é o significado de vulnerabilidade. Permita ser imperfeito. Olha isso, se nós não tivermos a coragem de sermos vistos de verdade, jamais seremos tratados. Sabe por que talvez você esteja na igreja há tantos anos e não foi tratado, meu irmão? Você continua com esse mesmo temperamento, você continua com esses mesmos vícios, você continua com esses mesmos pecados, você continua com essas mesmas manias, sabe por quê? Porque você não permitiu ser visto de verdade. E sabe por que você não permitiu ser visto de verdade? Porque há um coração orgulhoso, há um coração preocupado com a sua aparência, há um coração preocupado com o que vão pensar de você. Há um coração preocupado em mostrar algo bom para as pessoas, enquanto lá dentro está apodrecendo. Você está disposto a aceitar com humildade essa palavra? Está disposto a ser visto e a se deixar tratar? Responde aí para você, do fundo do seu coração, você está disposto a ser visto de verdade? A mostrar áreas da sua vida que às vezes outras pessoas que estão bem perto de você nem sonham e não conhecem? Você está disposto a se revelar para de fato ser tratado, a receber com humildade e falar assim: eu preciso realmente. Como é que eu faço, pastor? Qual é o caminho para eu conseguir isso? Eu estou entendendo que eu preciso, eu quero receber com mais humildade, eu quero tirar os bloqueios, eu quero tirar as críticas, que o pastor fala uma coisa e eu estou, isso não tem nada a ver, eu não me envolvo com isso não. Cancelou o culto de terça-feira agora que ele vai ver, eu vou me rebelar. Aceita com humildade. Você está disposto a receber tratamento, querido? A receber algo que Deus tem para a sua vida e crescer de verdade? E se a sua resposta é sim, eu quero dizer, você está na igreja certa. Porque aqui, e no Pacaembu também, nós não temos nenhum desejo, nenhuma pretensão, querido, de que você se torne um frequentador de igreja. Se é isso que você quer, você não encontrou uma igreja boa para você, porque todo domingo vai ter alguém aqui te cutucando, meu irmão, para que você avance, para que você assuma mais responsabilidade em Deus, para que assuma os seus dons, seu ministério, o seu chamado, a sua vocação e vá mais longe, crie propósito, destino em Deus aqui na terra. Essa igreja tem uma responsabilidade nesse sentido, e é por isso que mais do que nunca, nós vamos apontar um lugar em direção ao que nós chamamos, o que a Bíblia chama de discipulado. E o que é discipulado? Um conceito bem simples para você entender. É um relacionamento de confiança que possibilita a vulnerabilidade. É um relacionamento de confiança que possibilita você ser quem você é. É um relacionamento de confiança que te ajuda a se mostrar para alguém. A um cristão mais maduro que caminha na fé com você, mas se você não se responsabiliza em caminhar em transparência, em aceitar com humildade, de fato querer realmente crescer, você não consegue ser tratado, você não consegue ser acessado. E é isso que nós precisamos, meu irmão, aceitar humildemente. Vulnerabilidade é um relacionamento sincero, autorrevelador, transparente, capaz de permitir que o Espírito Santo nos remodele. A vulnerabilidade ocorre quando você abre sua vida a outras pessoas tementes a Deus, permitindo que o Espírito Santo trabalhe em seu interior. E se tem algo que nós temos aprendido, meu irmão, é isso: o poder da transparência, o poder da prestação de contas, o poder de não caminharmos sozinhos, o poder da interdependência. Porque nós, como eu disse, crescemos aprendendo a ser independentes. Ninguém tem nada com a minha vida. Eu não preciso falar da minha vida para ninguém. Nós crescemos debaixo de autonomia, para sermos autônomos e escondermos absolutamente tudo. Mas a Bíblia nos chama para a interdependência, para eu caminhar com outras pessoas. Eu quero dizer a você que eu, como pastor, preciso entender isso também. Nós, como liderança, aprendemos que a gente jamais conseguiria fazer com que a igreja assumisse e andasse em discipulado se nós não andássemos em discipulado, se nós não permitíssemos viver isso aqui que nós estamos falando. Eu jamais poderia falar para você ter alguém para caminhar
em transparência com você, em vulnerabilidade, para que você aceite humildemente essa palavra que está sendo enxertada no seu coração, se eu não estivesse comprometido ativamente com isso, se eu não tivesse comprometido com esse processo na minha vida. E nós temos aprendido a viver o que o próprio Tiago fala, e agora lá no capítulo 5, verso 16, ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Tiago está dizendo, quando nós confessamos, revelamos as nossas faltas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições para pessoas que caminham conosco, uns aos outros, nós somos curados. Curados. Quantos de nós precisamos de cura, queridos? Curas de traumas, de ofensas que sofremos dentro da igreja, nos distanciaram do chamado, esfriaram o nosso coração, nos fizeram enterrar os dons que o Senhor nos deu por causa de uma ofensa, porque não foi tratado, não foi curado. E o Senhor tem nos apontado um caminho, meu irmão, onde nós recebemos, aceitamos humildemente essa palavra, abrimos o nosso coração em relacionamentos comprometidos, que criam um ambiente de graça para que eu seja de fato quem eu sou. E diante dessa pessoa eu posso dizer, eu tenho sido assim, me ajude a crescer, me ajude a melhorar. E meu irmão, acredita em mim, como pastor, eu quero muito mais que você participe de um grupo como esse, em que você abra teu coração, do que você frequente todos os cultos que a gente tem aqui. Não que os cultos não sejam importantes, não que os cultos Deus não opere, não que os cultos não sejam instrumentos de Deus para você crescer, mas quantos de nós são ovelhas gordas, de tantos cultos que já foram, mas nunca abriram de fato o coração para serem tratadas por Deus, estão com os pecados ocultos, escondidos. E meu irmão, esse ano, em nome de Jesus, que seja um ano de profundidade aqui nessa igreja, um ano em que você encontre ambientes de graça para você crescer, pessoas que te acolhem, pessoas que te amam, pessoas que você pode confiar completamente, que elas não vão sair espalhando, vão te amar e vão te ajudar a sarar, a crescer em nome de Jesus. E é algo poderoso, meu irmão, que eu tenho aprendido, que o Espírito Santo exerce o poder sobre a nossa vida, na proporção com a qual nós nos abrimos com outras pessoas. Olha isso. O Espírito Santo exerce poder em nossa vida na proporção em que nos abrimos uns com os outros. A proporção com que você libera espaço para ser tratado, é essa proporção que o Senhor vai tratar você. Se você não recebe com humildade, está bloqueado, não tem espaço para tratamento, meu irmão. Você entende isso? E é por isso que entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, você continua o mesmo crente, com os mesmos problemas, os mesmos vícios, o mesmo crente reclamão, o mesmo crente crítico, que aponta o dedo para todo mundo, mas infrutífero. Mas o Senhor quer corrigir isso em nome de Jesus. Damos permissão a Deus para reformular a nossa vida quando corremos o risco de nos abrir com os outros e confessar nossas falhas. Quando nós estamos num grupo, que nós temos chamado aqui na igreja de microgrupos, nós temos isso acontecendo em células, mas a célula é um ambiente evangelístico, onde outras pessoas ali que ainda não aceitaram a Cristo vão estar, mas o microgrupo é um grupo menor de 2, 3 pessoas, no máximo 4 pessoas, em que a gente vai experimentar profundamente esse processo de tratamento, de prestação de contas, de crescimento, em nome de Jesus. O salmista Davi, lá no Salmo 32, no verso 3, ele fala assim: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Enquanto eu escondi, enquanto eu calei os meus pecados, eu apodrecia, eu gemia, eu definhava. Meu irmão, quantos de nós definhando, porque não confessamos pecado, nós não permitimos ser acessados, nós não permitimos que aquela mágoa seja exposta e seja tratada, e ficamos guardando isso, e isso vai nos fazendo morrer aos poucos. Quando nós falamos disso, nós damos um basta, um checkmate na nossa autossuficiência, e nós destravamos o nosso crescimento, e é isso, meu irmão, que nós queremos. E eu, como pastor, tenho orado, estudado,
projetado em Deus, um ambiente de crescimento nessa área e nessa direção em nome de Jesus. Primeiro passo, portanto, que nós já vimos aqui. Primeiro de tudo, você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer que você precisa de um Salvador. Enquanto você estiver batendo no peito, dizendo eu resolvo, a minha conta bancária resolve meus problemas, eu vou na igreja só porque eu gosto das pessoas que estão lá, eu nem preciso tanto desse negócio, por isso que eu nem leio a Bíblia direito. Enquanto você não reconhecer, meu irmão, que você precisa desesperadamente de um Salvador, e é por causa disso que nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco, não tem como startar esse processo na sua vida. Agora, se você já passou pelo primeiro passo, você precisa, em nome de Jesus, aceitar humildemente essa palavra que está sendo colocada sobre você. Abra o seu coração, seja transparente, permita ser tratado, permita ser curado em nome de Jesus. E olha só o que acontece, olha o resultado disso, no finalzinho desse verso de número 21, a qual é poderosa para salvá-los. Eu quero ler todo o texto agora. Livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceite humildemente essa palavra, aceite humildemente esse evangelho, porque esse evangelho, meu irmão, é poderoso para te salvar, assim como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra aqui, poderosa para salvá-los, a palavra salvá-los aqui é a palavra no grego sozo, que não significa só salvação, significa restauração, transformação, significa cura eterna, cura completa. Olha que poderoso. Então ele está dizendo, aceite humildemente essa palavra, porque essa palavra é poderosa para não só salvar você eternamente, mas para restaurar você, para curar você, para transformar você. Quantos querem, em nome de Jesus, receber desse sozo de Deus? Restauração de Deus, salvação de Deus, poder de Deus. Você quer isso? Mas para isso, receba humildemente essa palavra. Deixa o seu orgulho, querido. Deixa a sua arrogância, a sua prepotência, a sua autossuficiência. Permita ser tratado pelo Senhor. Permita ser curado. Permita ser visto de verdade. Permita revelar quem você é. E nós vamos, a partir das próximas semanas, começar a avisar você que é membro dessa igreja, que está participando conosco, como você pode aprender mais sobre isso, como é que nós vamos nos organizar aqui na igreja para ajudar você a encontrar um microgrupo, um grupo de discipulado, um grupo de crescimento, um grupo transformador na sua vida. As nossas células vão parar, ao contrário, vai alimentar as nossas células. E eu creio em nome de Jesus, viver um tempo de multiplicação das células, porque nós estamos gerando pessoas saradas, gerando pessoas curadas, e eu creio em nome de Jesus, o Senhor levantando novos líderes aqui nessa igreja, líderes ministeriais, líderes de célula, pessoas que, por terem sido curadas, agora se levantam para curar, para ser bênção na vida de outras pessoas. Eu gostaria, querido, de nesse primeiro culto do ano estar pregando sobre prosperidade e vitória em meio ao deserto na sua vida. Queria do fundo do meu coração, meu irmão. Seria até mais fácil para mim, mas eu creio que a vitória no deserto, eu creio que a restauração, eu creio que a salvação, eu creio que o que de fato nós precisamos está num lugar de arrependimento em primeiro lugar, num lugar de quebrantamento, de transparência, de humildade em segundo lugar, e aí sim nós vamos receber restauração. Esse é o terceiro passo, o sozo de Deus, promovendo as mudanças nas nossas vidas, amém? Feche seus olhos na sua casa, eu gostaria de orar com você.